Para onde estamos indo? Qual o novo futuro? Futuro? Estamos vivendo o fim do incerto, do complexo e das contradições. São os tempos pós-normais. O novo mundo. É hora de revisitar os conceitos de negócios, pois mudamos a forma de nos relacionar. A tecnologia é só uma forma de chegar até lá. Mas chegar aonde? O caminho é o que te impulsiona. Será o possível ou o impossível? Não existe mais a dificuldade, o caos ou o complexo. É a nova economia. Alguns já sabem onde querem chegar. E você? Tem alguma dúvida? Vamos começar com o nosso amigo Douglas Filho, de São Paulo, um cara que está aí surpreendendo, né, de um currículo maravilhoso, de uma energia melhor ainda. Tive a oportunidade de ter uma live com ele, tanto com ele como com o Luciano também, né? E foi ótimo, duas pessoas sensacionais e que estão na ponta da lança da inovação e da transformação. Douglas, é com você, meu amigo. Bom dia, gente. Bom, primeiramente quero agradecer ao CRC, ao GEC, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. A minha ideia hoje é simplesmente trocar experiências com vocês, tá? A ideia aqui não é ensinar ninguém a nada, é apenas trocar experiências com vocês, das experiências que eu vivi, e com isso a gente ultrapassar esses novos desafios, esses novos momentos. Queria agradecer ao povo do Ceará, povo muito caloroso, me recebeu de braços abertos. Estou muito feliz de estar aqui hoje, estou muito feliz de estar participando com vocês. E a primeira frase que eu queria colocar para vocês é o seguinte: eu acredito no contador, eu acredito na contabilidade. E eu vou explicar para vocês por que eu acredito tanto nisso. E de tanto acreditar nisso, eu escrevi um livro chamado A Culpa é do Meu Contador. Por que eu escrevi esse livro? Eu tenho aproximadamente 30 anos de experiência, apesar de não parecer, né, claro. Eu tenho 30 anos de experiência nesse mercado de contabilidade, e durante esses 30 anos da minha jornada, eu sempre ouvi essa frase dos clientes. Eles chegavam para mim e diziam assim: a culpa foi do meu contador. A culpa é do meu contador. O meu contador não fez, o meu contador não viu, o meu contador não olhou. E eu, como colega de profissão, e recebendo esse tipo de frase, aquilo sempre me incomodou. E confesso para vocês que algumas vezes eu cheguei até a discutir com clientes sobre isso. Cheguei até a recusar clientes por causa disso. Por quê? Porque, do mesmo jeito que ele acha que a culpa é do contador, ele também não faz a lição de casa, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso durante alguns anos e resolvi escrever o livro. Eu escrevi esse livro para ajudar o pequeno empresário a entender o nosso universo, para que ele ajude a transformar essa relação com a gente numa relação mais estratégica. Então, em função disso, eu escrevi o livro e o CRC me convidou aqui para falar um pouquinho para vocês da minha experiência em relação à minha jornada. Então, a culpa é do meu contador. Bom, eu queria contextualizar primeiro para vocês um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do meu currículo, para vocês entenderem aonde eu passei e por que eu passei por todos esses pontos. E por que isso me trouxe hoje até aqui, né? Então, a minha graduação, eu sempre estudei, sempre gostei de estudar, é uma coisa que sempre me motivou. E eu fiz alguns cursos bastante interessantes, focados sempre na área empresarial.
né? E vocês vão entender um pouquinho por que eu sou contador e sempre busquei outras expertises em outras áreas. Então, eu fiz lá uma especialização em Harvard, em valorização de empresas, em finanças e valorização de empresas. Eu fiz uma especialização no MIT sobre plataformas digitais, para entender um pouquinho desse mundo digital. Eu fiz algumas especializações na Wharton School, em finanças, contabilidade e recursos humanos, na Sampo, em São Paulo, sobre também Balance Scorecard e Evaluation de empresas, e fiz gestão empresarial, que é um programa chamado PAEX, na Fundação Dom Cabral. E atuei profissionalmente, eu atuei um longo tempo no mercado financeiro. Eu cheguei à vice-presidência de um banco de investimentos, eu vou contar um pouquinho dessa história nos próximos slides, e em 94 eu resolvi sair do mundo financeiro e voltar para o mundo da contabilidade. Hoje eu atuo como diretor de um escritório que tem um dos negócios que a gente tem no escritório é contabilidade, é BPO e é contabilidade. Então eu queria contar um pouquinho sobre a minha história para vocês entenderem o contexto. Não vou ficar aqui falando de mim, não. Eu quero que vocês entendam um pouquinho do contexto, porque todo o conteúdo que eu vou falar em seguida, ele tem a ver com esse contexto. Tá? Então, eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade em 89, com meu pai. Meu pai fundou um pequeno escritório de contabilidade no interior de São Paulo, e aí eu fui trabalhar com ele. Eu tinha 18 anos de idade, estava para entrar na faculdade, e fui trabalhar no escritório de contabilidade do meu pai. Em 93, eu me formei em contabilidade e administração de empresas. Eu me formei em 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu fazia uma de manhã e uma à noite, e eu me formei ao mesmo tempo nas 2. Em 96, eu tive aquela famosa briga com meu pai, por questões de geração, o famoso conflito de gerações. Briguei com ele em 96 e saí do escritório, porque eu queria levar o escritório para um lado e ele queria manter o escritório da forma como ele entendia que funcionaria. Em 2000, eu saí em 96, fui trabalhar na iniciativa privada. Eu fui trabalhar no escritório de advocacia, na verdade. Nessa época, existia aquela febre da recuperação tributária, e eu fui fazer laudo pericial no escritório de advocacia. Fui trabalhar no escritório de advocacia grande lá da cidade. Trabalhei, ganhei uma experiência larga. Em 2000, eu voltei e comprei o escritório do meu pai. Assumi o escritório do meu pai e ele se aposentou. Ele não queria mais trabalhar, ele se aposentou em 2000. Eu reassumi o escritório. Em 2003, eu comecei a dar consultoria. Eu sempre tive esse viés consultivo. Eu nunca fui aquele contador de sentar e ficar fazendo registro contábil. Eu sempre tive um viés consultivo. Eu sempre peguei a informação que eu tinha e tentava, através dessa informação, levar alguma coisa a mais para o cliente. A consultoria me abriu muitas portas. A consultoria me levou para vários lugares, né? A consultoria ela tem essa característica de, quando você está no cliente, de você entender como ele funciona, entender as necessidades dele, e isso te abre muitas portas. Então, em 2003, eu comecei a dar consultoria. Em 2004, dando consultoria para um grupo grande, esse grupo tinha vários negócios, eram aproximadamente 70 empresas, e uma das empresas que eles estavam abrindo, era um banco. Eles estavam fundando um banco, estavam fazendo o projeto para abrir um banco. E eu fui contratado para trabalhar nessa empresa, comecei a dar consultoria, e participei do business plan desse banco, e acabei virando executivo do mercado financeiro em função disso. Em 2014, eu resolvi sair do mercado financeiro. O mercado financeiro é um mercado muito pesado, muito intenso, e eu falei, bom, eu mantive o escritório aberto durante todo esse período. Eu tinha um sócio que cuidava do escritório, era um escritório pequeno. Eu tinha partido efetivamente para a consultoria e acabei virando executivo. E aí, em 2014, eu resolvi voltar e falei assim, eu vou cuidar do meu negócio de novo. Eu fiz o inverso, né? Eu voltei para o meu negócio. Em vez de sair do negócio e decolar em outra área, eu fui lá, entendi como funcionava e voltei. E por que eu fiz isso? Porque eu sempre tive, durante a minha carreira, eu sempre achava assim, eu vou ser só contador? Eu não quero ser só contador, eu quero ser algo mais.
Eu quero ser algo mais. Então, por isso que eu fui para a consultoria, por isso que eu queria virar executivo. E depois de fazer tudo isso, eu descobri que era sensacional ser contador. Porque foi através da contabilidade que eu consegui abrir todas as portas profissionais na minha vida. Foi o conhecimento contábil que me levou a tudo isso. E aí, em 2014, eu voltei para o meu escritório, e desde então estou lá como executivo do escritório. E aí, vamos lá. A culpa é do contador. Contextualizei, agora a gente vai entrar no conteúdo, de fato, que eu queria passar para vocês. Eu sempre fiz essa análise, mas por que a culpa é do contador? Por que o empresário pensa isso sobre a categoria, sobre nós? Eu entendo que a gente é um pouco culpado disso também, porque a gente precisa entender que contabilidade precisa ser um negócio estratégico. Eu vou falar um pouco mais sobre isso ali na frente. Mas por que eu acho que a culpa também é nossa? A gente precisa trabalhar a valorização nossa como profissionais. Nós somos muito bons profissionais. Nós somos profissionais tão importantes quanto são os advogados, quanto são os engenheiros, quanto são qualquer classe profissional. Só que o que eu percebi ao longo da minha carreira foi que muitos profissionais não enxergam isso. Não se valorizam como deveriam se valorizar. E eu só cheguei à vice-presidência de um banco de investimentos porque eu era contador. Porque eu sabia ler número como ninguém sabia. Então, nós temos parte da culpa de não nos valorizarmos. E eu acho que isso é importante. Eu prego sempre para todos os colegas. Valorize a tua profissão. Para valorizar a profissão, a gente precisa de um negócio chamado mudar o mindset. Nós temos que mudar o nosso mindset. O que significa isso, mindset? A gente tem paradigmas de que o contador tem que fazer uma contabilidade e tem que cobrar barato. Eu não estou falando nem só de preço, tá? Eu estou falando de valor. Estou falando de valor. Preço é consequência de valor. É óbvio que tem profissionais que têm valor e profissionais que não têm valor. Em todas as áreas, não é só na contabilidade. Mas a gente precisa mudar o mindset. Por quê? Porque o mundo está mudando, e está mudando muito rápido. E se a gente não mudar com ele, cada vez mais a gente vai ser desvalorizado. Vamos falar de potencial. Qual é o potencial de um contador? Quem conhece mais a empresa, os números, o negócio, do que o contador? Quem que faz a leitura de tudo que acontece dentro de uma empresa? Quem que tem acesso a todas as informações dentro da empresa? Quem é o profissional mais estratégico dentro da empresa? Se não o contador. Nós temos acesso a todos os números de todas as áreas da empresa. Simples, se você não tiver, você não fecha o balanço. Não é assim? Se você tem acesso a todos os números, você precisa mudar o seu mindset e você precisa descobrir qual é o potencial que isso tem. Qual é o potencial da ferramenta contabilidade. E aí, você precisa inovar. Está todo mundo com medo da tecnologia. Né? A tecnologia vai acabar com a profissão contábil. Desde Luca Pacioli que a contabilidade não mudou. Vocês concordam? A contabilidade continua a mesma. Débito e crédito não mudou até hoje. Não teve tecnologia que inventou alguma coisa mais inteligente do que débito e crédito. Mais inteligente do que registrar os números através do débito e do crédito. Existe? Então, eu escrevi aí para vocês gravarem isso. Tecnologia não acaba com uma profissão. Ela cria novos profissionais. Ela cria um profissional diferente.
Se você trouxer um contador de 200 anos atrás para fazer contabilidade hoje, ele não vai saber fazer. Por quê? Porque a tecnologia, o ambiente de 200 anos atrás era completamente diferente. Então, o que eu quero passar para vocês? O ambiente vai mudar sempre. O ambiente está mudando todo dia. E você precisa mudar com o ambiente. Você não precisa se preocupar que a contabilidade vai acabar. Você precisa mudar a forma de encarar a contabilidade. Você precisa mudar o jeito de entender como contabilidade tem que funcionar. Você tem que valorizar aonde a contabilidade tem valor. Vamos analisar um pouco a profissão do contador. O que é o contador? Contabilidade é uma língua. E aí eu vou voltar lá naquele contexto que eu coloquei. Quando eu estava estudando, meu pai falou assim, eu decidi fazer administração de empresas. Cheguei para o meu pai, tinha 18 para 19 anos, falei assim, eu quero fazer administração de empresas, eu quero administrar empresa, quero ser administrador. Ele falou assim, então vai ter que fazer contabilidade. Eu falei, não quero, não. Meu pai é professor de contabilidade, tá? Meu pai foi professor, né, da universidade. Ele dava aula de análise de balanço. Então, quando eu falei de fazer administração de empresas, ele falou, não, então você vai fazer contabilidade também. Eu falei, não, mas eu não quero fazer contabilidade, não gosto de contabilidade. Ele falou, não, você não está entendendo. Se você quer ser administrador de empresas, você vai fazer contabilidade, porque contabilidade é uma língua. E, para falar a língua dos negócios, você tem que entender de contabilidade. Então, para mim, contabilidade sempre foi uma língua. E eu precisava ser fluente nessa língua para poder ser um bom administrador. Para chegar a ser executivo do banco, eu precisava entender essa língua. Eu precisava bater o olho num balanço e fazer uma análise mais rápida do que qualquer um que estivesse na mesa. E quando eu faço essa análise, eu estou fazendo uma análise estratégica do negócio. Eu não estou fazendo uma análise se o débito está batendo com o crédito, se o caixa está negativo, se os impostos estão conciliados. Isso é processo, isso não é análise. Isso é processo que tem que ser bem feito. A análise é olhar a empresa para ver se ela está sendo valorizada, porque, afinal de contas, para que serve a contabilidade? Não é para o empresário acompanhar se a empresa dele está ganhando valor ou não? Não é isso que é contabilidade? Então, contabilidade, para mim, sempre foi uma língua. E, como língua, eu tinha que ser fluente nela, porque eu dediquei minha vida a estudar essa língua. Ciências contábeis. Vocês já pararam para pensar que nós somos cientistas? O que um cientista faz? Analisa dados e descobre a melhor maneira de interpretar e achar as soluções em função das pesquisas que são feitas. Então, se é uma língua e somos cientistas, comecem a refletir se a contabilidade que a gente está fazendo hoje representa isso. Como eu já falei, contador é um estrategista, tem que ser um estrategista. É o único profissional dentro da companhia, dentro de uma empresa, que tem acesso a todas as informações. Se ele não tiver acesso a todas as informações, ele não faz o trabalho dele. Agora, a questão é se você quer se limitar a isso ou não. Você quer só processar dados ou não. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Uma das profissões mais versáteis que eu conheço. Quem faz contabilidade pode atuar quase em qualquer área da empresa. Pode atuar na área estratégica. Eu fui diretor de planejamento estratégico de um banco. Por quê? Porque, no fundo, eu sabia analisar números. Você pode atuar como contador, você pode atuar como administrador da empresa, você pode atuar no RH, você pode atuar em várias áreas. É uma das profissões mais versáteis que tem. Vocês concordam comigo ou não? Concordo. Ótimo. Então,
nós fizemos uma análise do que é ser contador. Agora vem o que está acontecendo no mundo. Quem aqui tem mais de 30 anos? Fui bonzinho, né? Desde que vocês nasceram, quantas mudanças vocês já passaram? Por quantas mudanças? 10? Por quantas mudanças de cenário, de mercado vocês já passaram? E a profissão do contador sumiu? Desapareceu? Não. Óbvio que não. O mundo vai mudar. Se acostume a isso. Vai mudar. A tecnologia está mudando no Brasil e está mudando no mundo inteiro. A burocracia vai cair. Eu estava conversando ali fora com algumas pessoas e estávamos falando um pouquinho sobre preço de coisas. Gente, o preço vai cair. Preço vai cair. Sempre. Preço vai cair sempre. Preço vai cair sempre. O que precisa subir é valor. Você precisa buscar valor, não precisa buscar preço. Se você concorre em preço, você vai estar sempre na parte mais rasa da sua profissão. A burocracia vai reduzir. O Brasil precisa reduzir burocracia, senão não se sustenta. Nós, na DGA, nós temos escritórios, a gente tem 2 escritórios nos Estados Unidos. E a gente faz muita comparação do que acontece lá, porque geralmente o que acontece lá acaba vindo para o resto do mundo. É um dos maiores mercados do mundo. Lá a burocracia é muito mais simples do que no Brasil. Muito, a diferença é absurda. E a gente faz contabilidade lá. A gente faz contabilidade nos Estados Unidos. O profissional de contabilidade lá é altamente valorizado. E eu vou explicar para vocês lá na frente como que isso funciona. Por que ele é altamente valorizado nos Estados Unidos? Nós estamos falando de um dos países mais tecnológicos do mundo, onde a contabilidade é integrada com o banco. Os meus clientes passam um cartão de crédito, a fatura, a despesa dele já cai direto no software contabilizado. E por que o contador lá continua sendo um dos profissionais mais bem pagos dos Estados Unidos? Eu vou explicar para vocês por quê. Aonde está o seu potencial? Aonde você acha que você vai encontrar potencial para aumentar valor? Vocês pararam para pensar nisso já? Aonde no processo de vocês, aonde no escritório de contabilidade de vocês, o que vocês fazem, vocês podem agregar valor? Robotização. Ela é inevitável. E o próximo item já é realidade. O próximo item que vai aparecer ali já é realidade. Eu já tenho grandes clientes robotizando processos. Eu tenho clientes que a gente atende que já estão robotizando processos de contabilização. Vocês estão sentindo isso desde a entrada dos RPs, né? As grandes empresas começam a colocar RP e, inclusive, algumas empresas de tecnologia vendem isso para o cliente. Olha, você nem precisa ter contador mais. O sistema faz tudo. Não é uma pura verdade, mas existe uma grande parte do processo que pode acontecer de forma automatizada hoje. E esse item aqui é o mais preocupante de todos. Eu visitei, há um mês atrás, na aceleradora do Bradesco, lá em São Paulo. Eles estão acelerando uma empresa de inteligência artificial. Essa empresa de inteligência artificial está desenvolvendo uma tecnologia, é uma startup, ela está desenvolvendo uma tecnologia onde eles conseguiram. O projeto deles começou interessante porque assim, eles foram atender uma ONG. Qual que era o problema da ONG? A ONG, lá em São Paulo, a gente tem o crédito na nota fiscal paulista. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Tem a nota fiscal paulista, você tem o crédito do ICM, o governo te devolve um pedacinho do ICMS como crédito para você. Quando você não quer a nota fiscal paulista, você vai lá, compra alguma coisa e fala assim, eu não quero a nota fiscal paulista, você pode doar aquela nota. Você pega aquela nota e doa para alguma instituição. A instituição vai lá, cadastra aquela nota e recebe do governo aquele dinheiro.
Qual que era o problema dessa ONG? Alguém chegava e ia lá e comprava uma água. Aí pegava o cupomzinho fiscal, o que ele faz com o cupom fiscal? Enfia no bolso. Soca o cupom fiscal no bolso. O que acontecia? Chegava e ia lá na instituição e doava para a instituição o cupom amassado. A instituição recebia muitos cupons, não dava conta de esticar cupomzinho por cupomzinho, ler cupom, digitar cupom por cupom, perdia muito crédito. O que eles desenvolveram? Um algoritmo que faz a leitura do cupom fiscal no scanner, amassado, e o algoritmo consegue ler tudo que está no cupom. E tem a curacidade de 98% de assertividade. Aí eles descobriram, se a gente consegue fazer essa leitura com inteligência artificial, com learning machine, em um cupom amassado, imagina o que a gente não consegue fazer com XML. E esse código que aprende sozinho, quanto mais volume de dados ele tiver, mais inteligente ele fica. Então, eu até discuti com ele, né? Eu falei assim, o que você é capaz de fazer se eu te der um XML? Ele falou assim, o que você quiser. Eu preencho qualquer base de dados. Eu faço qualquer processo. Então, esse item é um item que tem que ficar em alerta, porque inteligência artificial já é realidade. Nós não estamos falando aqui de futurologia. Ele já está sendo implantado em vários processos. O Bradesco já está colocando, os grandes bancos estão colocando, por quê? Porque eles têm volumes de dados gigantescos para leitura de contrato, para leitura de documento, para leitura de tudo quanto é tipo de coisa, para poder ganhar em velocidade de processo. Ok? Então, inteligência artificial vai entrar na contabilidade, já está entrando na contabilidade. E aí eu deixei uma frase aí, né? Change is inevitable and innovation is no different. Ou seja, a mudança é inevitável e a inovação também. Se você não inovar, você pode sim ser atropelado. O ambiente está mudando. Isso não significa que vai acabar a contabilidade, significa que a forma como você faz contabilidade precisa mudar. Essa é a minha visão. E aí eu quero contar alguns casos para vocês que são emblemáticos, porque esses casos eu acho que gravam bastante para a gente o que significa inovar. Então, não tenha medo de inovar. E aí eu queria falar o caso da Kodak para vocês. Vocês conhecem o caso da Kodak? Vocês lembram da Kodak? A Kodak era a maior empresa de filmes do mundo. A Kodak foi a primeira companhia a criar a câmera digital. A Kodak inventou a câmera digital. Mas eles tiveram medo de avançar com a câmera digital, porque o mercado de filme deles era tão grande que eles ficaram com medo de quebrar o próprio mercado. Eles não fizeram, quebraram. Alguém veio e fez. E a Kodak faliu. Então, não tenha medo de inovar. Inovação é uma busca constante que você tem que olhar para o teu negócio, não importa se a tua empresa é do tamanho da Kodak ou se você tem 2 ou 3 funcionários trabalhando com você. Você precisa buscar inovação. Inovação, ela vem através do conhecimento. O que vocês estão buscando aqui hoje é inovação. O que vocês estão fazendo aqui hoje é questionando o status quo para que vocês mudem aquilo que vocês estão fazendo de alguma maneira. Quem está aqui hoje é porque está incomodado com alguma coisa, porque está preocupado com alguma coisa. Que entende que precisa mudar. Então, não tenha medo de inovação, não tenha medo de inovar no seu negócio. Outro item importante. Não fique preso ao sucesso do passado. O que esse cara está aí na frente falando para mim? Faz 40, 50 anos que eu tenho um escritório de contabilidade e sempre ganho dinheiro. O que eu vou mudar? Cuidado. Cuidado. A tua história de sucesso, parabéns. Mas o mundo está mudando muito mais rápido do que há 30, 40 anos atrás. Então, eu tenho um caso aqui emblemático também, que é o caso da Blockbuster versus Netflix. Vocês devem conhecer, obviamente, os dois.
Quando a Netflix surgiu no mercado, ela começou a entregar na casa das pessoas os DVDs. Né? Antes você ia até a locadora, vocês lembram disso? A gente ia na locadora, alugava um filme e levava, passava o final de semana, esquecia de devolver às vezes, tomava multa. Né? Aí tinha que levar para a locadora de novo o filme, daí você ia lá, pegava mais um filme, levava um chocolate para o filho, vendia sorvete e tal. A Netflix começou a entregar na casa das pessoas. Olha, liga, manda aqui um e-mail, um negócio, a gente entrega aí. De repente eles perceberam, opa, isso vai mudar, a gente precisa entregar de uma forma diferente. O que eles fizeram? O que a Netflix fez? Foi até a Blockbuster. E propôs para a Blockbuster fazer uma fusão. Vamos nos unir e vamos mudar. O que a Blockbuster fez? Teu mercado é outro. Esquece. Vocês sabem o resultado. A Blockbuster faliu no mundo inteiro e a Netflix é a Netflix. Então, não fique preso ao sucesso do passado. O sucesso precisa ser construído todos os dias. As mudanças acontecem todos os dias. Vocês precisam estar atentos às mudanças. E nada melhor do que o conhecimento, a busca do conhecimento, para você entender em que cenário você está inserido, em que cenário você vai ter que mudar, como você vai ter que mudar. E aí, ajuste seu modelo de negócio ao presente e ao futuro. E aí tem o caso da IBM. A IBM quase faliu. A IBM fazia grandes computadores e não percebeu o movimento do personal computer e não percebeu que o movimento estava indo para o software, não para a máquina. E ela quase quebrou. Ela teve que quase quebrar para se reinventar inteira para voltar para o mercado. Hoje a IBM é uma grande empresa ainda, voltada ao software, voltada à inteligência artificial. Então, a mesma coisa que eu queria deixar para vocês. Não importa se eu estou falando da IBM, se eu estou falando da Kodak, se eu estou falando da Netflix. O escritório, a pequena empresa, é a mesma situação. Vocês têm que pensar da mesma forma. Porque a mudança, quando vem, ela atinge a todos. E a inteligência artificial vai, sim, mudar a característica de trabalho da contabilidade. Lembrem que, desde o começo, eu estou falando assim, eu acredito na contabilidade. Eu não acredito que a contabilidade vai acabar, nem que o contador vai deixar de existir. Muito pelo contrário. O que vai acontecer é que o cenário está mudando e vocês têm que mudar junto com ele. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês, porque é muito simples chegar aqui e falar o óbvio, né? Porque até agora eu acho que o que eu falei é o óbvio. Não saí do óbvio até agora. Tá, legal, precisamos mudar. Precisamos inovar. Precisamos fazer tudo isso. E ainda precisamos entregar SPED, ainda precisamos fazer balancete. Tá, como é que a gente deve pensar para inovar? Como é que a gente deve pensar para mudar? Como é que a gente muda? Como é que a gente reage ao mercado? Então, eu gosto muito desse gráfico, porque esse gráfico representa a realidade daquilo que a gente precisa olhar. Eu tenho, de um lado, um personagem importante e muito simples, que é o cliente. Então, nós estamos falando aqui de mudar para quê? Para manter cliente. Se a gente não tiver cliente, não tem negócio. Como que eu mantenho esse cliente? De que maneira eu mantenho esse cliente? Eu tenho lá uma relação de serviços que eu presto. Né? Tenho lá uma proposta de serviços que eu tenho. Eu presto lá, eu entrego balancete, eu faço folha de pagamento, eu entrego a DARF. Legal. Esse cliente tem dores. E esse cliente espera ganhos. Ele não quer só uma relação de serviço. Ele tem dores específicas. E ele espera algum ganho acima daquilo que você está propondo. Sempre. O cliente sempre tem essa expectativa. Ele sempre tem as dores específicas dele e ele espera algo a mais. Quando ele é atendido por qualquer profissional, não é só na contabilidade, mas principalmente na contabilidade. Por quê? Como eu já falei,
O cliente enxerga o contador como um estrategista. Se não está enxergando, quem que está errado? O cliente ou você? Será? É uma visão. É uma visão. Eu vou respeitar. O cliente está do lado de cá. O que a gente tem do lado de lá? Produtos e serviços. E a gente tem que começar a pensar nos analgésicos. O que eu levo para suprir aquela dor do meu cliente? O que eu estou fazendo a mais para suprir a dor do meu cliente? E vocês vão entender por que eu estou falando isso, porque quando a gente fala de produtos e serviços, nós estamos... Eu vou remeter de novo àquela história da robotização e da inteligência artificial. Sabe o que vai acontecer com produtos e serviços? Eles estão sendo robotizados. Se eu entregar só isso aqui, o robô vai fazer melhor e mais barato. E a gente tem que superar expectativas. Quando você começa a criar analgésicos para as dores dos seus clientes, você começa a superar a expectativa dele. Ah, mas é fácil fazer isso? Tem um jeito muito simples de fazer tudo isso aqui. Converse com o seu cliente. Converse com ele. Se você não conversar com ele, você não vai nunca identificar quais são as dores dele. Sistematizar isso é o grande desafio. Como é que eu crio um serviço, um produto que seja rentável? E, mais uma vez, nós vamos falar um pouquinho mais ali na frente. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa se valorizar, né? Tem muito contador que acha que ele é responsável por tudo. Vocês lembram quando eu falei lá atrás que eu cheguei a brigar com alguns clientes, que eu recusei alguns clientes? Porque ele chegava e falava assim, não, meu contador não fez, a culpa é do meu contador. Mas espera aí. Qual o escopo de trabalho você contratou do seu contador? Não, como assim? Para mim é muito claro. Está definido no escopo que ele tinha que fazer isso para você? Porque se não está no escopo de trabalho dele, ele não é responsável por isso. Não é? É muito simples. O contador tem mania de achar que, porque ele é o contador, ele sempre é ocupado. Ele sempre tem que ser responsável por tudo. E o cliente se acostuma com isso. O cliente se acostuma com isso. É você que cria a relação com o teu cliente. Não o contrário. É você que estabelece como você quer tratar o seu cliente e como ele deve ser tratado. Se você não trata com contrato, com escopo definido, com cobrança definida do que você vai fazer, de quantas horas você vai gastar com ele está no direito dele de cobrar o que ele quiser de você. E você se sente responsável em entregar. Só que, muitas vezes, o que ele está pagando para você, e aí eu estou falando de preço, o que ele está pagando para você não paga aquilo que você está entregando. E essa relação se torna insustentável. E aí, a culpa é do meu contador. Sempre vai ser. E aí, quando você consegue fazer isso, você encontra o que a gente chama de fit. Né? Você teve o fit com o seu cliente. Eu não acredito mais em fidelidade de cliente. Não existe, nos mundos de hoje, no mundo onde existe contabilizei cobrando contabilidade R$80 por mês, não existe fidelidade de cliente. O cliente não fideliza você, ele prioriza você. Ele prioriza você se você entregar mais valor para ele. É isso que você precisa buscar, valor. E você encontra valor quando você encontra o fit com o teu cliente. Quando você se adapta ao teu cliente, você entende as dores do teu cliente. Me perguntaram agora há pouco ali fora, o Douglas, qual é o sistema que você usa no seu escritório? E eu respondi, o que o meu cliente quiser. Não sou eu que defino o sistema, é o cliente. Eu não tenho como impor para o meu cliente o sistema que eu quero que ele use. Ele usa aquele que ele se adapta melhor, aquele que ele consegue pagar, aquele que ele está acostumado. Eu tenho que me adaptar a ele. Então, hoje, no meu escritório, a gente usa vários sistemas. Isso é desafiador? Óbvio. Óbvio. Mas isso cria valor. E quando eu crio valor,
eu não discuto mais preço, eu discuto valor. Um cliente que usa TOTOS, ele não quer saber se você é bom na contabilidade, mas no domínio. Ele usa TOTOS. Ele quer saber se você é bom no TOTOS, porque ele usa TOTOS. Então, a gente tem uma equipe que usa TOTOS. E eu atendo cliente TOTOS. Eu tenho um cliente que usa domínio, eu uso domínio. Eu tenho um cliente que usa SAP, a gente usa SAP. Tem cliente que usa Mega. Tem cliente que usa sistemas que a gente nem conhece. Isso é valor. Você quer que eu use o sistema seu? Legal. Isso é valor. Valor equivale a preço. Eu vou te entregar valor. Então, naturalmente, o meu preço tem que ser diferente. E aí a gente vai para a expectativa do cliente. Qual que é a expectativa do cliente quando ele contrata o escritório de contabilidade novo? Você chegou lá, fez a reunião, empolgado, aí o cliente tem aquela expectativa. Qual que é a expectativa dele? Está lá. Um contador que entende o seu negócio e traz informação estratégica para a mesa. É isso que ele quer. Não é? Vocês não têm essa sensação de que quando você senta com o contador, ele quer que você saiba do imposto do produto dele, das questões estratégicas dele, daquilo que ele vende, daquilo que ele faz. Não é isso? Essa é a expectativa dele. Está lá todo feliz. Pô, contratei um escritório novo. Agora minha empresa vai mudar. Realidade. Contador que entrega obrigações acessórias. É um despachante do governo. Meu SPED não tem para ninguém. Quantas vezes um cliente pediu para ver o SPED? Quantas vezes o cliente pediu para ver a DIRF? Ele só liga para você quando bate no imposto de renda lá e a multa, a inconsistência, daí ele fala, que M é isso aqui? Que M é isso aqui? Não, é que a DIRF, veja bem. Já era. O cliente não quer saber disso. Isso é processo. Agora, eu estou dizendo para vocês que vocês não têm que fazer bem isso? Óbvio que não. Isso tem que ser muito bem feito. E cada vez tem que ser mais bem feito, mais rápido e mais barato. Porque entregar SPED, DIF, é coisa para robô. Não é coisa para contador. As máquinas vão fazer. Se você está concentrado em entregar isso, a probabilidade de você... Eu não digo que vai acabar, tá? Não estou dizendo que vai acabar. Isso significa um outro modelo de negócio. Nós estamos falando aqui de modelos de negócio. Como eu falei nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem um cara chamado bookkeeper e tem um cara chamado CPA. O bookkeeper nos Estados Unidos é o cara que faz lançamento contábil. Ele pega todos os documentos e faz conciliação contábil, digita lá, integra as informações. Esse é o bookkeeper. Esse cara, ele tem uma remuneração muito baixa. Ele precisa de volume. O CPA é um cara estratégico, é o contador com certificação. Esse é um cara estratégico. Esse cobra honorários altíssimos porque ele é estratégico. Ele pega tudo pronto do bookkeeper, ele senta com o cliente e cria a estratégia do cliente. Estratégia tributária, estratégia de negócio, estratégia. Me disseram que eu tenho 10 minutos aqui, preciso acelerar. Vamos lá. Então, eu vou falar rapidamente sobre níveis de serviço. Como eu falei, eu não acho que vai acabar o modelo atual. Ele está mudando. Você quer vender processo? Então, se você vende processo, invista bastante em tecnologia, invista bastante em máquina, invista bastante em equipamento, em inteligência artificial, em robotização. Isso é processo. Para ganhar dinheiro aqui, precisa de volume. Você precisa ter muito volume. Você está vendendo consultoria ainda? Você está vendendo só informação. Também não agregou valor. Dados geram informação. Ok? Dados processados geram informação. Se você leva informação para o cliente, você está vendendo consultoria. Consultoria está cheia. O IOB vende consultoria, tem várias empresas aí de consultoria fiscal. É isso. Processa lá as leis, dados e gera informação. Se você está sendo consultor do teu cliente,
Você está começando a levar conhecimento para ele. Você está transformando dados em informação, informação em conhecimento. Aqui você começa a gerar valor. Aqui você começou a agregar valor para o teu cliente. Você está sendo consultor dele. Você está levando conhecimento, a tua experiência, o teu conhecimento, agregado a todos os dados e informação que você coletou dele, em processos, e está pondo na mesa conhecimento. Agora, o ponto-chave é quando você se torna um conselheiro do teu cliente. E aí você virou um estrategista. Você pegou dados, transformou em informação, gerou conhecimento e usou todo esse seu conhecimento em estratégia. Eu duvido que esse cliente troque você. Eu duvido que esse cliente troque você por qualquer outro. Aqui ele não está discutindo preço mais. Aqui você faz ele ganhar dinheiro. Ele enxerga você como um estrategista dele. Ele não toma uma decisão sem discutir com você. Tenho que acelerar. Usando suas ferramentas. Dados, como eu falei, geram informação, geram conhecimento, que geram estratégia. Esse é o processo. É aí que você gera valor. Agora, quer ficar só em dados? É volume. Vai ter que ter um monte de gente, quer dizer, o ideal é nem ter muita gente, porque se tiver muita gente também, o custo não compensa. Porque o custo baixa, vai baixar cada vez mais. Ou você começa a gerar informação, transformar isso em informação, informação em conhecimento em estratégia. Perfil da equipe. Tá, como é que eu faço tudo isso? Quem dirige o RH da sua empresa? Aí muitos vão falar para mim, nossa, mas minha empresa é muito pequena, não tem RH. Quem falou? Tem gente trabalhando com você? Tem gente trabalhando com vocês? Então existe um RH. Tem recursos humanos ali dentro. Quem cuida deles? Quem cuida deles na empresa? Tem que ser o dono. É o melhor estrategista, é o dono. O comportamento das pessoas mudou. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês. Eu vou acelerar um pouquinho, tá? Colaboração é a chave do sucesso. Parcerias colaborativas são sempre muito bem-vindas. Não tenho medo de fazer colaboração. O meu escritório cresceu muito fazendo parceria até com concorrentes. Em determinados momentos a gente não era concorrente, a gente trabalhava em conjunto. Porque aquilo agregava valor para o cliente. O olho é sempre no cliente. É a entrega para o cliente. A relação de emprego mudou. A relação de emprego mudou. Está difícil de contratar. A mão de obra está escassa. As pessoas boas, elas não querem mais uma relação formal de emprego. Você não vai trazer gente boa e você não vai conseguir inovar, não vai conseguir melhorar se você não tiver gente boa trabalhando com você. E para trazer gente boa, você tem que mudar o processo de contratação. Não funciona mais como há 20 e 30 anos atrás. Diversidade é o fator de oxigenação. Não tenha dúvida, tem que ter diversificação. Tem que pôr gente diferente para trabalhar com vocês. Não fica estereotipado. Eu estou acelerando, tá, gente? Porque o meu tempo está acabando. Contrate sócios. Ontem eu estava conversando com a Dani falou assim, Douglas, você acha uma boa por sócio? Eu devo ter uns 8, 9 sócios. Ninguém trabalha igual sócio. Contrate gente que queira virar seu sócio. E dê a oportunidade dele virar sócio. Síndrome do pequeno poder acabou. Eu sou o dono, eu mando. Vai morrer sozinho. Vai morrer sozinho. Se você dividir a pizza cresce. Eu prefiro ter 10% de uma pizza gigante do que ter 99% de uma micropizza. É simples assim. As pessoas também querem ser donas. Elas querem comprar o seu projeto. Se você tem alguém que compra o teu projeto, divida o projeto com ela. Ela vai oxigenar o teu negócio, ela vai trazer ideias novas para a mesa. É fácil achar essas pessoas? Óbvio que não. Mas esse é o seu papel.
Você quer ter um escritório pequeno, sozinho? Ok. O mercado está muito mais difícil. No mercado financeiro, eles promovem isso. Você quer montar um escritório da XP, por exemplo, a gente teve na XP semana passada. Você quer montar o escritório da XP, eles não estão deixando montar escritórios novos. Não, junta-se com mais gente. Quanto mais sócio tiver, mais rápido traciona o negócio. Quanto mais gente pensando, quanto mais gente diferente trabalhando junto, mais rápido traciona, mais oxigenação você tem no seu negócio. E aí essa frase eu adoro do Warren Buffett, que ele diz assim, né? Um idiota com plano pode bater um gênio sem plano. Óbvio. Você é gênio, você só não tem um plano, você só não sabe o que fazer. Um idiota com planejamento bate um gênio sem planejamento. Do que é feito, na minha visão, o que é feito uma empresa de sucesso? Uma equipe de confiança. Confiança é a base de tudo. Você tem que confiar na execução da tua equipe, no comportamento da tua equipe, no comportamento de aprendizado constante, no relacionamento, e você tem que fazer reconhecimento. As pessoas precisam ser reconhecidas. Não só financeiramente, mas também pela sua capacidade. Então, uma empresa de sucesso é feita de pessoas, processos e clientes e negócios. Pessoas são a base de tudo, bem executadas. Você tem que ser bom no que faz, tem que ter amor e paixão, ser bom na entrega, prazo e qualidade, e eu pus entre parênteses aqui, ser foda na execução. Tem que ser foda na execução. O cliente não compra execução. Ele não compra SPED. Você tem que ser bom na execução. Onde você vai criar valor não é na execução, é na estratégia. E aí você gera segurança, satisfação e reconhecimento profissional. Então você cria um círculo virtuoso. Pessoas, processos, clientes, nada é excludente. Nada nesse círculo aqui se exclui. Tem que ter gente boa, tem que ter processo bom, você vai ter clientes e negócios bons. Pare de contratar currículo e de emitir perfil. O processo de contratação sempre foi esse. Eu analiso 200 mil currículos, contrato o cara pelo currículo. Aí, a hora que eu ponho ele para dentro, eu demito ele porque o perfil dele não serve para mim. Então, pare de contratar currículo. Currículo não diz nada. Você tem que analisar o perfil de quem você está contratando. Você tem que entender que a pessoa que está lá, ela vai abraçar o teu negócio. A gente contrata currículo e demite perfil. Eu estava falando para o Israel. O Google faz uma seleção. O Google só contrata os melhores. Eles só querem contratar os melhores. Segundo as pesquisas que eu li, é mais fácil entrar em Harvard, na Universidade de Harvard, do que entrar no Google. Por quê? O Google entrevista, em média, 1 milhão de pessoas para contratar 25 mil funcionários. Acho que é essa a conta, ou 2.500. A taxa é 0,25 de conversão. 0,25% das pessoas que eles entrevistam, eles contratam. Porque eles querem contratar sócios. Ele quer que o cara entre lá e pense como sócio, como dono do negócio. E eles dão a liberdade do cara pensar como dono. Porque não adianta contratar alguém como dono e depois você podar ele e falar assim, não, quem manda aqui sou eu. Não adiantou nada. Bom, então, como eu falei para vocês aí, empresa de sucesso para mim é isso, são pessoas, processos que sustentam clientes e negócios. Isso faz parte, inclusive, do planejamento estratégico. E aqui, para finalizar, está o meu Instagram. Quem quiser me seguir, é só ligar a câmera aí e pegar esse código. E para quem estiver interessado no meu livro, basta fazer a leitura com a câmera desse código aqui e vai para o link na Amazon, está à venda lá o livro. E eu vou sortear hoje 5 livros que eu trouxe para vocês. Gente, muito obrigado. Espero que eu tenha atendido as expectativas. Obrigado.